Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da estratégia de negócios. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar as ideias do professor Antônio André, um consultor e acadêmico que tem, 35 anos de experiência nesse assunto. Bom, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa tentando entender por que, afinal, tantas empresas simplesmente não planejam. Depois, vamos alinhar o vocabulário para todo mundo falar a mesma língua. Daí, partimos para as estratégias de defesa e de ataque. E para fechar com chave de ouro, uma das lições mais importantes de todas. É uma coisa que parece até um paradoxo, não é mesmo? Toda empresa, claro, quer ter sucesso. E a estratégia é um mapa para chegar lá. Então, por que tantas delas parecem que estão navegando meio sem rumo, fugindo do planejamento? Segundo o professor André, isso não é um problema só não. É, na verdade, uma combinação de 3 grandes obstáculos bem humanos que criam o que ele chama de vazio estratégico. No fundo, os motivos são muito humanos. Primeiro, a insegurança de não saber direito como fazer. Segundo, aquele conforto do "tá bom assim, pra que mexer?" E o mais forte de todos, o puro e simples medo do que a mudança pode trazer. Ok, para a gente poder aprofundar na estratégia, a gente primeiro precisa ter certeza de que estamos todos falando a mesma língua. Então, vamos definir alguns termos-chave. Primeiro, o que é estratégia? Pensa nela como o grande como. É o plano mestre de como a empresa vai usar tudo que ela tem, dinheiro, gente, tempo, para conseguir e, mais importante, manter bons clientes. Depois vem o objetivo estratégico. Esse é o onde e o quando. É aquele destino grandioso, ambicioso, marcado lá na frente no mapa. Por exemplo, faturar R$1 bilhão até 2030. E as metas? Bom, as metas são os marcos no meio do caminho. São como os checkpoints de uma viagem, sabe? Geralmente trimestrais, que ajudam a empresa a ver se está no rumo certo ou se precisa ajustar a rota. E, por último, a tática. A tática é a ação ali no campo de batalha do dia a dia. É um movimento específico de curto prazo e, muito importante, fácil de reverter. Aquela promoção relâmpago, por exemplo. E olha só como tudo se conecta nessa tabela. Lá no topo, a estratégia. Uma decisão de longo prazo, super difícil de mudar. E lá na base, a tática. Algo para o agora, super flexível, de baixo risco. Entender essa hierarquia é fundamental. Legal. Agora que a gente já fala a mesma língua, vamos ver que, no fim das contas, toda a estratégia se resume a 2 mentalidades: defesa e ataque. Vamos começar pela defesa, que é basicamente sobre cuidar bem dos clientes que a empresa já tem. O professor André diz uma coisa interessante. Muitas empresas são péssimas no pós-venda. E isso, na verdade, cria uma oportunidade gigantesca para quem faz o contrário. Ações que criam segurança e confiança são o segredo para construir lealdade. E essa história pessoal dele ilustra isso perfeitamente. Ter uma rede de concessionárias gigante não é só um custo. É uma ferramenta estratégica poderosíssima para manter o cliente por perto. É sobre vender tranquilidade. A montadora chinesa BYD usou essa mesma lógica aqui no Brasil. Eles chegaram oferecendo uma garantia de 8 anos para a bateria dos carros elétricos. Para quê? Para quebrar a desconfiança do comprador e construir uma imagem de segurança gigantesca num mercado totalmente novo. Uma jogada de mestre. Muito bem, já falamos de defesa. Agora vamos virar a chave e falar de ataque. Aqui, a ideia é outra. É sobre conquistar novos territórios, ou seja, ganhar novos clientes. Para atacar, o professor descreve algumas jogadas clássicas. Dá para crescer lançando coisas novas, expandindo para outras cidades ou países, fazendo parcerias ou a mais agressiva de todas, simplesmente comprar outras empresas. Levar um negócio para fora do país é um ótimo exemplo de estratégia de ataque. E o legal é que isso pode ser feito em degraus, sabe? Começa pequeno, vai numa feira, depois contrata alguém e assim vai, aumentando o investimento e o compromisso aos poucos. Agora, vamos falar da jogada de ataque mais ousada de todas. Uma estratégia de altíssimo risco, mas com uma recompensa potencialmente enorme que praticamente definiu os negócios na era digital. O scale-up. A ideia aqui é a seguinte: a empresa decide crescer mas tão rápido que ela aceita perder dinheiro em cada novo cliente que entra. A aposta é que quando ela for a maior de todas, vai conseguir recuperar tudo e muito mais. É literalmente comprar o mercado. E o exemplo perfeito disso no Brasil é o Nubank. Eles olharam para o mercado e viram uma oportunidade absurda. Milhões e milhões de brasileiros que tinham dinheiro, tinham trabalho, mas que eram simplesmente ignorados pelos bancos tradicionais. E a oferta inicial deles foi, na época, uma revolução. Um cartão de crédito sem anuidade nenhuma,
com um limite pequeno no começo e que qualquer pessoa podia pedir pelo celular. Simples assim. Com essa linha de crédito pequena, mas muito acessível, eles conseguiram trazer milhões de clientes para dentro de casa. Eles, de fato, compraram o mercado e se tornaram uma das empresas mais valiosas da América Latina. Bom, a gente já passou pela defesa, pelo ataque, mas o professor nos deixa com uma última reflexão, que talvez seja a mais importante de todas, sobre a verdadeira natureza da estratégia. E aqui está a grande sacada. A verdadeira estratégia não é só sobre o que uma empresa decide fazer, é principalmente sobre tudo aquilo que ela decide de forma consciente não fazer. É sobre ter a disciplina brutal do foco. Isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa para pensar. Em qualquer negócio, em qualquer projeto, qual é o não mais importante que precisa ser dito agora para que o sim mais importante de todos possa de fato acontecer e ter sucesso?